Foi um acidente, ela repetiu, os olhos vermelhos fixos nos meus, as mãos trêmulas segurando meu braço. Mas eu tinha acabado de ver. O celular dele estava ali, na maca, ao lado do corpo coberto com o lençol branco manchado de sangue. E o registro de chamadas não mentia. Última chamada recebida, 23h47. Nome, Júlia, minha irmã. O cheiro de desinfetante misturado com metal queimava minha garganta. As luzes frias do hospital piscavam acima de mim como estrelas mortas. Eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Rodrigo estava morto. Meu marido. O homem com quem eu tinha construído 15 anos de vida estava ali, parado no tempo. E a última pessoa com quem ele havia falado antes de morrer não era eu. Era ela. Marina, você precisa me ouvir. Júlia sussurrou, sua voz quebrando. Ele me ligou pedindo ajuda. Eu juro que foi só isso. Um acidente. O carro derrapou na curva. Você sabe como aquela estrada é perigosa à noite. Mas eu não sabia de nada. Eu não sabia por que meu marido estava naquela estrada às 11h30 da noite. Não sabia por que ele ligou para minha irmã e não para mim. Não sabia por que, quando cheguei ao hospital, foi ela quem estava lá esperando, com roupas amarrotadas e o rosto de quem não dormia há dias. E principalmente, eu não sabia por que meu corpo inteiro gritava que alguma coisa estava terrivelmente errada. O policial que nos acompanhava limpou a garganta. Senhora, precisamos fazer algumas perguntas. É procedimento padrão em casos de acidente fatal. Fatal. A palavra caiu como um martelo. Rodrigo estava morto. Definitivamente morto. E eu estava ali, de pé, segurando a mão da minha irmã mais nova. A menina que eu criei depois que nossa mãe morreu. A mulher que eu sempre protegi, sempre defendi, sempre amei mais do que tudo. E alguma coisa dentro de mim começou a rachar. Marina, ela chorou, apertando minha mão com força. Você acredita em mim, não é? Somos irmãs. Somos sangue do mesmo sangue. Eu olhei para ela. Realmente olhei. Os olhos castanhos, iguais aos meus. O cabelo escuro, mais longo que o meu. O rosto delicado, ainda bonito aos 32 anos. E vi algo que nunca tinha visto antes. Ou talvez sempre estivesse lá, e eu simplesmente escolhi não enxergar. Medo. Júlia estava com medo de mim. Meu nome é Marina Silva, tenho 47 anos e moro em Campinas, interior de São Paulo, desde que me casei. Antes disso, eu vivia em uma cidade pequena no Vale do Paraíba, onde nasci e onde minha vida sempre foi definida por uma única palavra: responsabilidade. Eu tinha 12 anos quando minha mãe faleceu de câncer. Júlia tinha apenas 3. Meu pai, um homem quebrado pela dor, não conseguiu segurar a barra de criar 2 meninas sozinho. Então, mesmo sendo criança, eu virei a mãe que Júlia precisava. Eu penteava seu cabelo antes da escola, preparava sua lancheira, ajudava com as lições. Segurava sua mão quando ela chorava com saudades da mãe que mal conhecera. Quando completei 18 anos, meu pai sofreu um derrame. Ele sobreviveu, mas ficou com sequelas graves. Júlia tinha 9 anos. E, novamente, fui eu quem segurou tudo. Trabalhava de dia como auxiliar administrativo em uma loja de materiais de construção. E, à noite, cuidava do meu pai e da minha irmã. Estudei à noite para terminar o ensino médio. Sacrifiquei namoros, festas, sonhos. Mas não me arrependo. Júlia era minha responsabilidade, minha missão, meu amor mais puro. Foi aos 23 anos que conheci Rodrigo. Ele era vendedor, passava sempre na loja. Moreno, sorriso fácil, conversa boa. Começamos a namorar e, em 1 ano, estávamos casados. Ele me tirou daquela cidade pequena e me trouxe para Campinas, onde tinha conseguido um emprego melhor em uma concessionária de carros. Prometi a mim mesma que seria uma boa esposa. E fui. Rodrigo era tudo o que eu precisava. Estável, trabalhador, presente. Não tivemos filhos. Tentamos por anos, mas não veio. Os médicos disseram que era um problema meu, algo hormonal, algo que talvez com tratamento. Mas o tratamento era caro, e Rodrigo sempre tinha outras prioridades. A gente tem um ao outro, Marina. Isso não é suficiente? Era. Tinha que ser. Júlia cresceu. Terminei de criá-la até ela completar 18 anos. Quando nosso pai faleceu, 5 anos atrás, ela veio morar conosco em Campinas. Estava cursando pedagogia na universidade local. Rodrigo não se importou. É sua irmã, Marina. Nossa casa é a casa dela. Ele sempre foi gentil com Júlia. Sempre foi atencioso. Talvez demais. Júlia morou conosco por 3 anos.
Depois, conseguiu um emprego como professora e alugou um apartamento pequeno no centro da cidade, mas continuava sempre por perto. Almoçava conosco nos domingos. Me ligava todo dia. E Rodrigo? Rodrigo também ligava para ela. Quando o carro dela quebrou, foi ele quem consertou. Quando ela precisou de dinheiro emprestado, foi ele quem ofereceu. Somos família, Marina. É assim que família funciona. E eu nunca desconfiei de nada. Porque confiar é fácil quando você ama. Porque acreditar é confortável quando a alternativa é o abismo. Porque eu tinha construído minha vida inteira sobre duas certezas. Rodrigo me amava e Júlia nunca me machucaria. Até aquela noite. Até o telefone tocar às 2 da manhã. Até a voz trêmula de Júlia do outro lado da linha dizendo: Marina, você precisa vir ao Hospital das Clínicas agora. É o Rodrigo. Ele sofreu um acidente. E eu, ainda sonolenta, ainda confiante, ainda inocente, perguntei: o que você está fazendo no hospital com ele? O silêncio que se seguiu foi mais longo do que deveria. Eu estava passando perto quando os paramédicos chegaram. Reconheci o carro. Vim para avisar você. Passando perto. Às 2 da manhã, em uma estrada afastada. Minha irmã que mal saía de casa à noite. Foi então, ainda antes de saber que ele estava morto, que algo em mim começou a despertar. Um instinto. Uma suspeita. Um frio na espinha que dizia: Marina, acorde. Alguma coisa está muito, muito errada. O velório foi no dia seguinte. Rodrigo não tinha família próxima, apenas alguns primos distantes que mal apareceram. Quem organizou tudo fui eu, é claro. Escolhi o caixão. Decidi as flores. Escrevi o texto para o obituário. E em cada decisão, Júlia estava ao meu lado, segurando minha mão, enxugando minhas lágrimas, sussurrando palavras de conforto. Você é forte, Mari. Você sempre foi a mais forte de nós duas. As pessoas do trabalho de Rodrigo vieram. Colegas da concessionária, clientes antigos, o chefe. Todos com expressões apropriadas de pesar. Todos com abraços calculados. Mas havia algo no ar. Olhares desviados. Conversas interrompidas quando eu me aproximava. Uma tensão que eu não conseguia identificar. Foi Carla, esposa de um dos colegas de Rodrigo, quem deixou escapar. Marina, sinto muito, ela disse, segurando minhas mãos com força excessiva. Seus olhos estavam vermelhos, mas não de choro. Era desconforto. Se você precisar de qualquer coisa mesmo, estarei aqui. Eu sei que não é fácil descobrir certas coisas depois que a pessoa já se foi. Descobrir o quê? Eu queria perguntar, mas minha garganta estava fechada. Carla olhou rapidamente para Júlia, que estava a alguns metros atrás, conversando com outras pessoas. Quando nossos olhos se encontraram novamente, ela apertou minhas mãos mais forte. Só quero que você saiba que você merece coisa melhor. Você sempre mereceu. E então ela se afastou, deixando-me ali, confusa, com o coração acelerado e uma sensação terrível crescendo no peito. À noite, depois que todos foram embora, eu e Júlia ficamos sozinhas na casa. Ela insistiu em dormir lá comigo. Você não deveria ficar sozinha, Mari. Não hoje. Concordei, porque ainda queria acreditar que minha irmã estava lá por mim, porque ainda não estava pronta para encarar a verdade. Mas não consegui dormir. Fiquei deitada no escuro, olhando para o teto, repassando cada detalhe daquele dia. E então, lembrei do celular. O celular de Rodrigo. A polícia tinha devolvido junto com os pertences pessoais dele. Estava em uma sacola plástica transparente, na cômoda do quarto. Esperei até ouvir a respiração de Júlia ficar regular no quarto de hóspedes. Então, levantei em silêncio, peguei a sacola e tranquei-me no banheiro. A tela do celular estava rachada, mas ainda funcionava. Digitei a senha. Nossa data de aniversário de casamento. Ele nunca mudou. O telefone desbloqueou. Mensagens. Tantas mensagens. Meu dedo tremeu sobre o ícone. Cliquei. E ali estava. Conversa após conversa com Júlia. Meses de mensagens. Não, anos. Eu rolei, e rolei, e rolei, e elas continuavam aparecendo, como um poço sem fundo. Estou com saudades de você. Hoje à noite? Ela vai dormir cedo. Você é a única que me entende de verdade. Não aguento mais fingir. Te amo. Te amo mais do que deveria. Minha mão largou o celular na pia. O barulho ecoou alto demais. Eu pressionei as palmas contra a boca para abafar o som que queria sair. Não era um choro. Era algo pior. Era um grito mudo de dor, de traição, de quebra completa e total da realidade que eu conhecia. Rodrigo e Júlia,
Rodrigo e minha irmã. Há quanto tempo? 2 anos? 3? Desde quando ela morava aqui? Desde quando eu era apenas a idiota no meio, a tola que trabalhava e cozinhava e cuidava enquanto eles... Bati na porta do banheiro e me fez pular. Mari, você está bem? A voz dela. A voz da minha irmã. A voz da mulher que eu criei, que eu amei, que eu protegi de tudo. Estou bem, consegui responder, minha voz estranhamente firme. Só estou enjoada. Quer que eu faça um chá? Não, eu já volto. Silêncio. Então, passo se afastando. Peguei o celular de volta. As mãos não tremiam mais. Havia uma clareza fria se instalando sobre mim. Abri a última troca de mensagens, datada do dia do acidente. Rodrigo, 22h15. Preciso te ver. Hoje. É urgente. Júlia, 22h20. Agora? Marina está em casa. Rodrigo, 22h22. Ela acha que estou no trabalho. Encontro você no lugar de sempre. 23h30. Júlia, 22h24. Rodrigo, precisamos parar com isso. Não aguento mais. Rodrigo, 22h30. Eu vou contar tudo para ela. Hoje. Vou pedir o divórcio. E depois, nada. Apenas o registro de chamada. 23h47. Júlia ligando para Rodrigo. Durando 3 minutos e 12 segundos. 3 minutos antes dele morrer. Olhei para meu reflexo no espelho. Meu rosto estava pálido, olhos fundos, cabelos grisalhos presos em um coque frouxo. Eu parecia velha, cansada, usada. Mas meus olhos estavam diferentes. Havia algo novo ali, algo duro, algo que nunca tinha existido antes. Fúria. Sentei no chão frio do banheiro, abraçando meus joelhos, e deixei as memórias me inundarem. Não as memórias recentes. Essas agora estavam manchadas, contaminadas. Mas as antigas, as puras, as verdadeiras. Júlia com 3 anos, chorando no meio da noite porque tinha feito xixi na cama. Eu, com apenas 12, limpando tudo, dando banho nela, trocando os lençóis, cantando baixinho até ela dormir novamente em meus braços. Você é minha fada, Mari. Ela murmurava sonolenta. Minha fada madrinha. Júlia aos 7 anos, voltando da escola com o uniforme rasgado, o rosto machucado. Outras crianças tinham batido nela porque ela não tinha mãe. Eu tinha 16 e trabalhava depois da escola, mas larguei tudo. Fui até a escola no dia seguinte e dei um escândalo. Mudei ela de turma. Caminhava com ela até o portão todos os dias até ter certeza de que estava segura. Você me salvou, ela disse abraçando minha cintura. Você sempre me salva. Júlia aos 15, apaixonada pela primeira vez. Um menino que a tratou mal, que a usou e depois a descartou. Ela chorou no meu colo a noite inteira. Eu tinha 24, recém-casada, mas deixei Rodrigo sozinho e passei horas conversando com ela, explicando que ela era valiosa, que era linda, que merecia alguém que a amasse de verdade. Você é a melhor irmã do mundo, ela soluçou. Não sei o que eu seria sem você. Júlia aos 18, segurando o diploma do ensino médio, lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Ela tinha sido aprovada na universidade com bolsa integral. Todo o esforço tinha valido a pena. Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim, Mari. Nunca. Você sacrificou sua vida por mim. Um dia eu vou retribuir tudo isso. E retribuiu. Com traição, com mentiras, com o homem que era meu. Porque é isso que irmãs fazem, não é? É isso que família faz. Elas pegam tudo o que você deu, todos os seus sonhos e sacrifícios, e os transformam em armas para te destruir. Me levantei, lavei o rosto com água fria. Olhei novamente para o espelho. A mulher que me encarava de volta não era mais aquela Marina Silva que acordou 2 dias atrás. Aquela Marina era ingênua. Aquela Marina era boba. Aquela Marina acreditava que amor, lealdade e sacrifício significavam alguma coisa. Essa nova Marina sabia a verdade, e essa nova Marina ia fazer alguma coisa a respeito. Mas primeiro, eu precisava entender a extensão da traição. Precisava saber há quanto tempo eles me enganavam. Precisava saber se o acidente realmente foi um acidente. Porque aquela última conversa, vou pedir o divórcio. E logo depois ele estava morto. Será que foi mesmo coincidência? Voltei para o quarto. Júlia estava dormindo no quarto de hóspedes, ou pelo menos fingia estar. Sentei na cama, o celular de Rodrigo ainda na minha mão. Comecei a ler. Mensagem por mensagem, dia após dia, mês após mês. Começou há 3 anos, logo depois que Júlia se mudou para o apartamento dela.
A primeira mensagem era inocente. Oi, cunhado. Obrigada por me ajudar com as caixas hoje. E a resposta dele. Sempre que precisar, Ju. Você sabe que pode contar comigo. Mas então as mensagens ficaram mais frequentes. Conversas sobre o dia a dia, piadas internas, emojis. E gradualmente, lentamente, como veneno sendo derramado gota a gota, as mensagens mudaram de tom. Você é tão diferente dela, mais leve, mais divertida. Ontem à noite eu me peguei pensando em você. Isso é errado. A gente sabe que é errado, mas não consigo parar. E Júlia, como ela respondeu? Com culpa? Com recusa? Com a lealdade que uma irmã deveria ter? Eu também penso em você. O tempo todo. Quando estamos juntos parece que o mundo faz sentido. Marina não pode saber. Nunca. Isso a destruiria. Pelo menos nisso ela estava certa. Havia fotos também. Fotos que eles tiraram escondidos. Em restaurantes que eu nunca fui. Em hotéis baratos na rodovia. No apartamento dela quando eu estava trabalhando. Eles sorridentes, abraçados, felizes. Construindo uma vida paralela enquanto eu preparava jantar e lavava as roupas deles. Uma mensagem de 8 meses atrás me fez parar de respirar. Júlia, e se a gente fugisse? Começasse de novo em outro lugar? Só nós dois? Rodrigo, você largaria tudo? Sua irmã? Sua vida aqui? Júlia, por você? Eu largaria qualquer coisa. Rodrigo, eu te amo, mas é complicado. Marina me deu tudo. Ela abriu mão de tanto por mim. Como eu posso simplesmente abandoná-la? Júlia, então você vai continuar com ela por pena? Por dívida? E eu? O que eu sou para você? Rodrigo, você é tudo, mas preciso fazer isso do jeito certo. Dar um tempo, encontrar o momento certo. O momento certo nunca chegou. Ou melhor, ia chegar. Naquela noite. A noite em que ele iria me contar tudo. A noite em que ele morreu. Minha mente trabalhava rapidamente agora. A estrada onde o acidente aconteceu. Eu conhecia aquele lugar. Era afastada, pouco movimentada à noite. Exatamente o tipo de lugar onde duas pessoas teriam privacidade para uma conversa difícil. Ou para algo pior. Foi um acidente, Júlia tinha jurado. Mas ela estava lá. Ela foi a última pessoa a falar com ele. E ele ia deixá-la. Ia escolher fazer a coisa certa. Ia me contar a verdade e terminar o caso. E então, ele morreu. Será que minha irmãzinha, a menininha que eu criei, que eu protegi, que eu amei mais do que tudo, seria capaz de matar o homem que amava para evitar que ele a abandonasse? Será que eu estava criando teorias de conspiração na minha cabeça, porque era mais fácil acreditar em assassinato do que aceitar que fui simplesmente traída e esquecida? Ou será que, no fundo, eu sempre soube que havia algo errado com Júlia? Algo escuro. Algo que eu escolhi ignorar porque era mais confortável? Fechei os olhos e respirei fundo. Não importava mais. O que importava era o seguinte: eles me traíram. Os dois. As duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo. E agora, Rodrigo estava morto, e Júlia estava ali, no quarto ao lado, provavelmente aliviada por nunca precisar confessar. Mas ela ia confessar. De um jeito ou de outro, eu ia descobrir a verdade toda. E então eu decidiria o que fazer. Porque a Marina que eles conheciam, a Marina gentil, a Marina que sempre perdoava, a Marina que se sacrificava por amor, essa Marina tinha morrido junto com Rodrigo naquela estrada escura. E quem tinha ficado no lugar dela era alguém novo. Alguém cansado de ser usada. Alguém pronto para parar de ser vítima. Alguém perigoso. Os dias após o funeral passaram em um borrão estranho. Júlia continuou dormindo na minha casa para me fazer companhia. Eu deixei, porque precisava dela perto. Precisava observá-la. Precisava entender quem realmente era a mulher que eu chamava de irmã. Durante o dia, ela fazia papel de irmã dedicada. Preparava café, cuidava da casa, chorava comigo quando eu fingia chorar. Dizia coisas como: "A gente vai superar isso juntas." E, pelo menos ele não sofreu. E eu sorria. Concordava. Agradecia. Enquanto por dentro, observava cada gesto, cada palavra, cada mentira. À noite, quando ela achava que eu estava dormindo, ouvia ela chorando baixinho no quarto de hóspedes. Às vezes, sussurrava o nome dele. Rodrigo, Rodrigo, me perdoa. E eu me perguntava, perdoa por quê? Por tê-lo traído comigo? Ou por tê-lo matado? Foi no 5º dia que tudo desmoronou de vez.
Eu estava organizando as coisas de Rodrigo. Era algo que precisava ser feito. E Júlia ofereceu ajuda. Vamos fazer isso juntas, Mari. Você não precisa passar por isso sozinha. Claro que não. Porque ela precisava garantir que eu não encontrasse nada comprometedor. Estávamos no closet dele, separando roupas para doar. Júlia pegava peças e comentava. Lembra deste paletó? Ele usou no seu aniversário de 40 anos. Como se ela não soubesse que provavelmente ele tinha tirado esse mesmo paletó no apartamento dela dezenas de vezes. Então meu telefone tocou. Era o advogado de Rodrigo. Eu nem sabia que ele tinha um advogado. Senhora Marina, sinto muito pelo seu luto. Mas precisamos conversar sobre a questão do testamento. O senhor Rodrigo fez algumas alterações recentes que a senhora precisa tomar conhecimento. Testamento? Rodrigo tinha feito testamento? Quando? Por quê? Pode falar, respondi, minha voz estranhamente calma. Júlia parou de dobrar camisas e me olhou. Seus olhos estavam arregalados, assustados. Bem, há 3 meses, o senhor Rodrigo me procurou para fazer um testamento. Ele deixou instruções muito específicas. A casa e as contas bancárias principais ficam em seu nome, senhora Marina, é claro. Mas há uma conta poupança considerável e um seguro de vida no valor de R$200 mil que foram destinados a outra pessoa. Meu coração parou. Quem? Silêncio. Então, Júlia Maria Silva, sua irmã. O mundo girou. R$200 mil. Para Júlia. Rodrigo tinha deixado R$200 mil para a amante. Para a mulher com quem me traiu. Para minha irmã. Senhora Marina, a senhora está aí? Estou. Sussurrei. Obrigada. Eu entro em contato depois. Desliguei. Júlia estava branca. Completamente branca. Ela sabia. Sabia que eu tinha descoberto. Mari... Começou, a voz tremendo. R$200 mil. Eu disse, minha voz baixa, controlada. Ele deixou R$200 mil para você. Eu posso explicar. Explica então. Minha voz explodiu. Anos de contenção se despedaçando de uma vez. Explica por que meu marido deixou uma fortuna para minha irmã. Ela recuou, as lágrimas já escorrendo. Não é o que você está pensando. Não é... Peguei o celular de Rodrigo que eu tinha guardado comigo desde aquela noite no banheiro e joguei na cara dela. Então explica essas mensagens, explica as fotos, explica os eu te amo, explica por que vocês me traíram durante 3 anos. Júlia caiu de joelhos, soluçando. Eu sinto muito. Eu sinto tanto. A gente não queria. Simplesmente aconteceu. Simplesmente aconteceu. Eu estava gritando agora, todas as máscaras caindo. Você dormiu com meu marido? Você que eu criei. Você que eu sacrifiquei minha vida inteira para proteger. Você. Eu sei que é imperdoável. Mas a gente se apaixonou, Mari. A gente tentou resistir, mas... Vocês se apaixonaram. Eu ri. Um riso amargo, vazio. Que lindo, que romântico. E eu? O que eu era? A empregada de vocês? A idiota que cozinhava e limpava enquanto vocês fugiam pelas minhas costas? Ela encolheu com o palavrão. Eu nunca falava assim. Marina Silva. Sempre tão educada, tão contida, tão certinha. Mas essa Marina tinha morrido. Eu te amava, Mari. Eu ainda te amo. Você é minha irmã. Eu não sou nada sua. Minha voz rachava agora, a dor transbordando junto com a raiva. Eu dei tudo por você, Júlia. Tudo. Minha infância, meus sonhos, minha vida. E como você me agradeceu, roubando o único homem que era meu. A única coisa que era realmente minha. Não foi assim. Nós íamos te contar. Nós... Iam me contar o quê? Que estavam fugindo juntos? Que eu ia ficar aqui sozinha, depois de ter dado minha vida inteira por vocês? Eu me aproximei dela, que ainda estava de joelhos no chão. E esse dinheiro, Júlia? Por que ele deixou R$200 mil para você? Era para vocês fugirem? Era seu pagamento por ser uma boa amante? Para... Eu não sabia. Eu juro que não sabia sobre o testamento. Mentira! Chutei a cama, o barulho ecoando pelo quarto. Tudo em você é mentira. Você é uma cobra venenosa que eu criei no meu peito. Júlia estava destruída, mas eu não sentia pena. Não mais. Sentia apenas uma raiva ardente, uma dor tão profunda que parecia que ia me partir ao meio. Eu me arrependo, Mari. Todos os dias eu me arrependi. E agora ele está morto e eu não aguento viver com essa culpa. Parei. A palavra culpa ecoou na minha mente. Culpa de quê, exatamente? Perguntei, minha voz ficando perigosamente baixa. Culpa de ter traído sua irmã,
Ou culpa de ter matado seu amante? Ela levantou a cabeça de repente, os olhos arregalados. O quê? Você está louca? Eu não matei ninguém. Não. Caminhei lentamente até ela. Você estava lá naquela noite. Foi você quem ligou para ele minutos antes da morte dele. Ele ia terminar com você. Ia me contar tudo. E de repente, convenientemente, ele morre em um acidente em uma estrada deserta, com você sendo a única testemunha? Foi um acidente. Marina, por favor, você precisa acreditar em mim. O carro derrapou. Eu vi. Eu estava lá, mas foi um acidente. Por que você estava lá, Júlia? Minha voz era gelo agora. Por que você encontrou ele àquela hora da noite? O que vocês conversaram? O que você fez quando ele disse que ia me contar tudo? Nada. Eu não fiz nada. A gente conversou no carro dele. Eu estava no banco do passageiro. E quando a conversa terminou, eu desci do carro. Ele ia embora e então o carro derrapou na curva. Foi tudo tão rápido. Eu tentei ajudar, mas... Conveniente, eu disse, cada palavra carregada de veneno. Muito conveniente. Você mata o homem que ia te abandonar e ainda fica com 200 mil reais. Belo plano. Eu não matei ele, Júlia gritou, se levantando de repente. Você pode me odiar por ter traído você. Pode me odiar pelo resto da vida. Mas eu não sou uma assassina. Eu amava ele. Eu amava ele. O tapa saiu antes que eu pudesse pensar. O som do meu tapa no rosto dela ecoou pelo quarto. Júlia levou a mão à bochecha, os olhos enchendo de lágrimas novas. Você não amava nada, sussurrei, minha mão ardendo. Você é incapaz de amar, porque amor não é traição, amor não é mentira, amor é o que eu senti por você a vida inteira, e você pisoteou. Júlia chorou. Chorou como uma criança. Mas eu não senti nada, nenhuma compaixão, nenhum arrependimento. Apenas um vazio frio e profundo. Sai da minha casa, eu disse. Pega suas coisas e sai. E nunca, nunca mais apareça na minha frente. Mari, sai! Ela saiu correndo, soluçando. Ouvi a porta do quarto de hóspedes bater. Ouvi ela recolhendo suas coisas freneticamente. Ouvi a porta da frente abrir e fechar. E então, silêncio. Eu caí no chão, no meio do closet de Rodrigo, rodeada pelas roupas dele, pelo cheiro dele, pela ausência dele. E finalmente, eu chorei. Chorei por tudo que perdi, por tudo que me foi roubado, por tudo que nunca poderia ter de volta. Chorei pela Marina que tinha sido, pela mulher ingênua que acreditava em família, pela idiota que sacrificou tudo por pessoas que não mereciam. E quando as lágrimas secaram, eu me levantei, porque havia algo que eu precisava fazer. Eu ia descobrir a verdade sobre aquela noite, sobre aquele acidente. E se Júlia realmente tinha matado Rodrigo? Bom, então ela ia pagar. De um jeito ou de outro, ela ia pagar. Passei os 3 dias seguintes em um estado de clareza fria que nunca tinha experimentado antes. Era como se tivesse vivido 47 anos debaixo d'água e finalmente tivesse vindo à superfície. Tudo estava mais nítido, mais real, mais cruel. Júlia não tentou me contatar. Não ligou, não mandou mensagem, não apareceu. Parte de mim esperava que ela viesse implorar perdão, mas outra parte, a nova parte, sabia que ela estava com medo. Medo do que eu poderia fazer. Medo do que eu poderia descobrir. Comecei pela cena do acidente. A polícia tinha arquivado o caso como acidente fatal causado por excesso de velocidade em pista molhada. Caso encerrado. Mas eu não aceitava isso. Precisava ver com meus próprios olhos. Peguei o carro e dirigi até a rodovia dos Bandeirantes, na saída para Jundiaí. A curva onde Rodrigo morreu era em um trecho isolado, cercado por mata nativa. Havia marcas de pneu no asfalto, ainda visíveis, e um pedaço do guardrail estava amassado. Foi ali que o carro dele bateu antes de capotar. Desci do carro e caminhei lentamente pelo acostamento. Era fim de tarde e o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e vermelho. Sangue, pensei. Parece sangue. Fechei os olhos e tentei reconstruir a cena. Rodrigo dirigindo. Júlia no banco do passageiro, como ela tinha dito. Eles conversando. Ele dizendo que ia terminar com ela, que ia me contar tudo. E então, abri os olhos. Algo estava errado. A curva não era tão fechada assim. Rodrigo conhecia essa estrada. Dirigia por aqui semanalmente quando ia visitar clientes em Jundiaí. Ele não cometeria um erro idiota como perder o controle justamente nessa curva, a menos que algo o tivesse distraído. Ou assustado. Ou... Meu telefone tocou, me fazendo pular.
Era um número desconhecido. Alô? Senhora Marina Silva? Uma voz feminina, jovem. Meu nome é Brenda. Eu trabalho como manobrista no Motel Sonhos, aqui na rodovia. A senhora deixou seu número com o gerente há alguns dias perguntando sobre um cliente? Meu coração acelerou. Eu tinha feito ligações para todos os motéis da região, fingindo ser uma investigadora de seguro. Tinha sido um tiro no escuro, mas talvez... Sim, obrigada por retornar. O senhor Rodrigo Silva. Ele frequentava aí? Silêncio breve. Olha, eu não deveria estar falando isso, mas... Ele vinha sim. Quase toda semana, às vezes 2 vezes na semana. Sempre com a mesma moça. Morena, bonita, mais nova que ele. Júlia. Era Júlia. Você se lembra da última vez que eles estiveram aí? Sim, porque foi... Bem, foi no dia que ele morreu. Eles chegaram por volta das 8 da noite. Eu achei estranho, porque geralmente eles ficavam algumas horas, sabe? Mas dessa vez eles saíram em menos de 1 hora. E estavam brigando. Eu ouvi eles gritando no estacionamento antes de entrarem no carro dele. Brigando sobre o quê? Não deu pra ouvir direito, mas a moça estava chorando muito. E ele parecia nervoso, tipo, determinado? Ele continuou falando mesmo com ela chorando. Aí eles entraram no carro e foram embora. Foi a última vez que vi ele. Minha mente trabalhava rapidamente. Eles se encontraram no motel, brigaram. Rodrigo insistindo que ia terminar, que ia me contar. Júlia implorando para ele não fazer isso. E então eles saíram. E Rodrigo morreu. Brenda, uma última coisa. Quando eles saíram, os 2 estavam no carro? Sim, ela estava no banco do passageiro. Vi eles saírem juntos. Desliguei o telefone e olhei para a curva novamente. Júlia estava no carro. Eles estavam brigando. E então, de repente, Rodrigo perde o controle exatamente nessa curva que ele conhecia tão bem? Havia 3 possibilidades. 1. Realmente foi um acidente. A emoção do momento, a chuva, a velocidade. Coisas acontecem. 2. Júlia fez algo. Puxou o volante, distraiu ele de propósito, causou o acidente. 3. Algo mais estava acontecendo. Algo que eu ainda não sabia. Voltei para o carro, mas não fui para casa. Fui até o apartamento de Júlia. Ela morava em um prédio simples no centro, 3º andar. Eu tinha as chaves. Ela me deu anos atrás para emergências. Emergência. Como se traição e assassinato não fossem emergências o suficiente. Abri a porta do apartamento. Estava escuro e silencioso. Liguei a luz. Tudo estava em ordem. Limpo demais, na verdade. Como se alguém tivesse apagado todas as evidências. Mas eu não era mais a Marina inocente. Eu sabia procurar. Comecei pelo quarto. Revirei gavetas, armários, embaixo da cama. Nada. Passei para o banheiro. Remédios comuns, maquiagem, produtos de cabelo. Na sala, livros de pedagogia, alguns filmes, fotos. Parei. As fotos. Havia porta-retratos por toda a sala. Eu e Júlia quando ela era criança. Nosso pai, nossa mãe. E fotos novas. Fotos que não estavam aqui da última vez que vim. Fotos de Júlia e Rodrigo. Eles sorrindo. Abraçados. Felizes. Como ela teve coragem. Como teve coragem de exibir essas fotos aqui, sabendo que eu poderia ver? Porque ela nunca achou que eu descobriria. Porque eu era a idiota confiável. A irmã boba que nunca suspeitava de nada. Continuei procurando. Na cozinha, encontrei o laptop dela sobre a mesa. Tentei ligar. Pedi a senha. Claro. Mas eu conhecia a Júlia. Conhecia seus padrões. Tentei a data de nascimento dela. Não funcionou. Tentei o nome dela. Nada. Então, por impulso, tentei Marina 123. O laptop desbloqueou. Ela usava meu nome como senha. Meu nome. Depois de tudo que fez, ela ainda me usava. Ainda se escondia atrás da irmã que traiu. Abri o navegador. Histórico de busca. E foi ali que encontrei. Como causar um acidente de carro sem deixar vestígios? Morte por acidente automobilístico é investigada? Quanto tempo leva para processar seguro de vida? Como saber se está sendo investigada pela polícia? As buscas eram de 2 meses atrás. 2 meses antes do acidente. Meu sangue congelou. Júlia tinha planejado. Ela realmente tinha planejado matar Rodrigo. Mas por quê? Se eles se amavam, se iam ficar juntos, por que matá-lo? A menos que ele tivesse decidido não deixar ela. A menos que ele tivesse escolhido ficar comigo e terminar com ela. E Júlia, percebendo que ia perder tanto ele quanto o dinheiro do seguro. Não podia ser tão simples. Tinha que haver mais.
Continuei explorando o laptop. E-mails. Abri sua caixa de entrada. Mensagens do trabalho, algumas compras online, newsletters. Nada demais. Mas então vi uma pasta chamada Rascunhos. Cliquei. Havia apenas um e-mail. Sem destinatário. Sem assunto. Apenas um texto. Rodrigo, se você está lendo isso, significa que eu finalmente tive coragem de enviar. Ou talvez não tenha. E esse e-mail continue aqui, não enviado, como tudo na minha vida. Eu não aguento mais. Não aguento fingir que tudo bem dividir você. Não aguento ver você voltando para ela toda noite enquanto eu fico aqui, sozinha, esperando migalhas do seu amor. Você diz que vai deixá-la. Diz isso há 2 anos. Mas nunca faz. Porque você tem pena dela. Porque ela deu tudo por você. Porque você se sente em dívida. E eu? O que sou eu? O seu erro? Sua distração? Sua culpa? Eu te amo. Amo você mais do que é saudável. Mais do que é certo. Mais do que qualquer coisa. E por isso eu vou fazer algo que você não tem coragem de fazer. Vou acabar com isso, de um jeito ou de outro. Se você me ama de verdade, você vai entender. Se não, bom, então eu vou ter que aceitar que sempre fui só a outra. A segunda opção. A que nunca foi suficiente. Eu sinto muito, Rodrigo. Sinto muito por nos ter colocado nessa situação. Sinto muito por amar você. E sinto muito pelo que vai acontecer. Júlia. A data do rascunho. 3 dias antes do acidente. Meu Deus. Júlia tinha escrito isso. Tinha ameaçado acabar com isso dias antes de Rodrigo morrer. Minhas mãos tremiam segurando o laptop. Não era mais teoria. Não era mais suspeita. Era evidência real. Júlia tinha planejado. Tinha ameaçado. E então, Rodrigo estava morto. Mas ainda havia algo que não fechava. De um jeito ou de outro. O que isso significava? Acabar com o relacionamento? Acabar com a situação? Ou acabar com Rodrigo? Copiei o e-mail para um pendrive que encontrei na gaveta. Copiei também o histórico de buscas. Precisava dessas evidências. Precisava provar o que Júlia tinha feito. Porque agora eu sabia a verdade. Minha irmã não era apenas uma traidora. Ela era uma assassina. E eu ia fazer ela pagar. Mas não da forma que ela esperava. Não com gritos ou violência ou confronto. Não, eu tinha aprendido algo nesses últimos dias. Eu tinha aprendido que a Marina gentil, a Marina que perdoava, a Marina que se sacrificava, essa Marina era fraca. Essa Marina era usada. Essa Marina era descartada. Mas a nova Marina, a Marina que tinha acordado, essa Marina era calculista, fria, paciente. E essa Marina ia destruir Júlia Silva da mesma forma que Júlia destruiu ela. Devagar, silenciosamente, sem piedade. Voltei para casa com o pendrive guardado na bolsa como se fosse um diamante. De certa forma, era. Era meu diamante de vingança, meu tesouro de justiça. Mas antes de fazer qualquer coisa, antes de ir à polícia ou confrontar Júlia novamente, eu precisava de mais informações. Porque algo ainda não fazia sentido. O testamento. Por que Rodrigo tinha deixado R$200 mil para Júlia se estava planejando terminar com ela? Aquilo tinha sido feito 3 meses atrás, segundo o advogado. 3 meses antes da morte dele. Na época, segundo as mensagens, eles ainda estavam juntos e aparentemente felizes com o caso. Liguei para o advogado no dia seguinte. Dr. Henrique, um homem de voz grave e profissional. Doutor, eu gostaria de entender melhor as circunstâncias do testamento do meu marido. O senhor poderia me dar mais detalhes? Claro, senhora Marina. O senhor Rodrigo me procurou em março deste ano. Disse que queria acertar suas coisas caso algo acontecesse com ele. Na época, achei estranho porque ele era relativamente jovem e saudável, mas muitas pessoas gostam de se precaver. E ele especificou por que queria deixar aquela quantia para minha irmã? Silêncio do outro lado. Na verdade, ele deixou uma carta explicativa que deveria ser entregue apenas em caso de morte dele. Está aqui comigo. A senhora gostaria de recebê-la? Uma carta. Rodrigo tinha deixado uma carta explicando o testamento. Sim, por favor. Posso buscar hoje? Claro. Meu escritório fica na Rua Barão de Jaguara, centro de Campinas. 2 horas depois, eu estava no escritório dele. Uma sala elegante com cheiro de papel velho e café. Ele me entregou um envelope lacrado com meu nome escrito na letra de Rodrigo. A senhora quer ler aqui ou... Vou levar para casa. Obrigada, doutor. Saí do escritório segurando o envelope como se fosse algo radioativo. Não abri no caminho.
Esperei chegar em casa, sentar na sala, servir um copo de água, respirar fundo. Então abri. Marina, se você está lendo isso, significa que eu morri. E significa que vou morrer sem ter coragem de te contar a verdade. Então vou fazer agora, nesta carta, o que não tive coragem de fazer em vida. Eu te traí. Durante 3 anos, eu traí você com sua irmã. Começou como uma atração boba, insignificante. Júlia era jovem, vibrante, fácil de conversar. E eu estava cansado. Cansado de ser o marido perfeito, o provedor, o responsável. Com Júlia, eu podia ser outra pessoa. Alguém mais leve, alguém sem cobranças. Mas eu sei que não há desculpa. Eu te machuquei da pior forma possível. Quebrei todos os votos que fiz. E a cada dia que passava, ficava mais difícil te contar a verdade porque significaria perder você. E eu não queria perder você, Marina. Porque apesar de tudo, apesar da traição, apesar das mentiras, eu te amo. Eu sempre te amei. Você foi a mulher que me escolheu quando eu não tinha nada. Você foi paciente quando eu estava construindo minha carreira. Você foi forte quando eu fraquejei. E eu te paguei com traição. Júlia. Júlia é diferente. Ela é intensa, obsessiva. O que começou como algo leve se transformou em algo pesado, sufocante. Ela quer mais do que posso dar. Quer que eu te deixe, que construa uma vida com ela. E eu tentei. Deus sabe que tentei acabar com você e ficar com ela porque parecia ser a coisa certa depois de tudo que fiz. Mas não consigo, porque você é minha casa, Marina. Você é meu porto seguro. E eu sei que não mereço você. Sei que não tenho direito de pedir seu perdão, mas... Fiz este testamento porque estou com medo. Júlia tem mudado. Tem ficado mais instável, mais desesperada. Ela ameaça se machucar quando falo em terminar. Diz que não vale a pena viver se não for comigo. E eu não sei mais o que fazer. Deixei o dinheiro do seguro para ela porque espero que seja suficiente. Que seja uma forma de compensá-la, de fazê-la seguir em frente. Talvez com segurança financeira ela consiga encontrar outra pessoa, construir outra vida, me esquecer. E então, eu vou te contar tudo. Vou te pedir perdão. Vou implorar por uma segunda chance, mesmo sabendo que não mereço. Porque perder Júlia será doloroso, mas perder você seria mortal. Se você está lendo isso, significa que não tive tempo. Significa que morri antes de consertar meus erros. E significa que você vai descobrir tudo da pior forma possível. Marina, eu sinto muito. Sinto mais do que palavras podem expressar. Você merecia um homem melhor. Um homem que honrasse seu amor, seu sacrifício, sua bondade. Espero que você possa, algum dia, me perdoar, mesmo que eu não esteja aqui para ver. Seu eterno marido, Rodrigo PS. Tenha cuidado com Júlia. Ela não está bem. Não está estável. Proteja-se dela se for preciso. A carta caiu das minhas mãos. As palavras ecoavam na minha mente. Tenha cuidado com Júlia. Ela não está bem. Rodrigo sabia. Ele sabia que ela era perigosa. Sabia que ela estava instável. E mesmo assim, ele marcou um encontro com ela naquela noite. Disse que ia terminar. Disse que ia escolher a mim. E ela o matou por isso. Tudo fazia sentido agora. O histórico de buscas, o e-mail rascunho, a mudança de comportamento que Rodrigo notou. Júlia estava planejando há meses. E quando ele finalmente decidiu fazer o que devia, ela executou o plano. Mas ela não contava com uma coisa: eu descobrir. Porque para Júlia, eu sempre seria a irmã idiota, a coitada que nunca suspeitaria de nada. Ela subestimou a capacidade de uma mulher traída de se transformar em algo perigoso. Peguei meu telefone. Ia ligar para a polícia. Ia entregar as evidências. O laptop, a carta, tudo. Mas então parei. Porque a polícia ia investigar, ia processar. Ia demorar anos. E no final, Júlia ia alegar crime passional. Ia chorar. Ia fazer papel de vítima. Eu amava ele. Perdi o controle. Foi um acidente. E provavelmente sairia com uma pena reduzida. Alguns anos de prisão. Talvez nem isso. E eu? Eu ficaria com o quê? Com a memória do marido que me traiu? Com a irmã que me destruiu? Com a etiqueta de coitada que todos me dariam? Não, não era suficiente. Júlia tinha me tirado tudo. Meu marido, minha família, minha confiança, minha identidade. Ela tinha matado não apenas Rodrigo, mas também quem eu era. E por isso, ela merecia algo pior do que prisão. Merecia o mesmo que fez comigo. Destruição total. Então, em vez de ligar para a polícia, liguei para o Dr. Henrique novamente. Doutor, sobre o testamento.
O dinheiro do seguro que vai para minha irmã. Há alguma forma de contestar? Bom, se a senhora tiver evidências de que ela teve participação na morte do Sr. Rodrigo, sim. Ninguém pode se beneficiar de um crime que cometeu. E se eu tiver evidências? Então a senhora deve levar à polícia e eles investigarão. Se for comprovado, o dinheiro volta para a senhora como herdeira legítima. Perfeito. Eu não apenas ia tirar a liberdade de Júlia, ia tirar também o dinheiro, a motivação do crime dela. Ia garantir que ela não ganhasse absolutamente nada com o que fez. Mas antes de ir à polícia, eu tinha um último lugar para visitar, porque havia uma peça do quebra-cabeça que ainda faltava, a empresa de seguros. Fui até a seguradora, onde Rodrigo tinha feito a apólice. A atendente, uma mulher simpática de meia-idade, me recebeu com condolências. Sinto muito pela sua perda, senhora Marina. Como posso ajudá-la? Gostaria de saber sobre a apólice do meu marido, especificamente quando foi contratada e se houve alguma alteração recente. Ela digitou no computador. Aqui está. A apólice foi contratada há 5 anos, valor de R$100 mil. Mas houve uma atualização há 3 meses aumentando o valor para 200 mil e adicionando uma beneficiária secundária. Minha irmã. Sim, Júlia Maria Silva. E... Ela pausou, olhando para a tela com uma expressão confusa. Que estranho. O quê? Bem, geralmente o segurado faz essas alterações pessoalmente ou com autorização explícita. Mas aqui no sistema consta que a solicitação foi feita por telefone e confirmada por e-mail. E o e-mail... Ela me mostrou a tela. Veio do endereço da beneficiária secundária. Júlia Silva. Meu coração disparou. Você está dizendo que foi minha irmã quem aumentou o valor do seguro e se colocou como beneficiária? Aparentemente sim. Embora seja irregular, o processo foi aprovado porque a senha pessoal do Sr. Rodrigo foi fornecida corretamente. Júlia tinha a senha dele. É claro que tinha. Eles dormiam juntos há 3 anos. Ela sabia tudo sobre ele. E quando exatamente isso aconteceu? A data precisa. 3 de março deste ano. Peguei meu celular e fui nas mensagens de Rodrigo. 3 de março. Rolei até a data. E lá estava. Rodrigo. Júlia, preciso da senha do meu e-mail corporativo. Estou fora e preciso acessar um documento urgente. Você pode pegar no meu laptop em casa? Júlia. Claro. Qual é mesmo a sua senha principal? Para desbloquear? Rodrigo. Roma 2008. Pode usar para tudo. Obrigado, amor. Ela tinha pegado a senha dele naquele dia. E então, sem ele saber, tinha aumentado o seguro de vida e se colocado como beneficiária. Rodrigo achou que estava fazendo um testamento para cuidar dela. Mas Júlia já tinha garantido o dinheiro antes mesmo dele decidir qualquer coisa. Ela tinha planejado tudo desde o início. Senhora Marina, a senhora está bem? Está pálida. Estou. Menti. Só... é muita informação. A senhora poderia me dar um relatório detalhado de toda essa movimentação? Com datas, horários, IPs de acesso? Certamente. Vou preparar e envio para o seu e-mail ainda hoje. Saí da seguradora com as pernas bambas. Agora eu tinha tudo. Todo o quebra-cabeça montado. Júlia não tinha matado Rodrigo por amor ou desespero. Ela tinha matado por dinheiro. 200 mil reais. Ela tinha planejado meses antes. Tinha roubado as senhas dele. Tinha se colocado como beneficiária. Tinha pesquisado como causar um acidente sem deixar vestígios. E então, quando Rodrigo decidiu terminar com ela executou o plano que já estava pronto. Minha irmãzinha. A menininha que eu criei. A menina que me chamava de fada madrinha. Era uma assassina fria, calculista, movida por ganância. E eu ia acabar com ela. Passei os 3 dias seguintes organizando meticulosamente toda a evidência. Criei uma apresentação completa, cronológica, irrefutável. Cada documento numerado. Cada evidência datada. Cada mentira de Júlia exposta. Histórico de mensagens entre Rodrigo e Júlia, mostrando o caso de 3 anos. Registro do motel confirmando que eles estavam juntos na noite do acidente e saíram brigando. Histórico de buscas do laptop de Júlia sobre como causar acidentes. E-mail rascunho com ameaças implícitas dias antes da morte. Carta de Rodrigo alertando sobre a instabilidade de Júlia. Documentos da seguradora provando que Júlia fraudou o aumento do seguro. Registro de chamadas mostrando que ela foi a última pessoa a falar com ele. Fotos da cena do acidente que eu mesma tirei, mostrando inconsistências. Era um caso hermético. Qualquer promotor conseguiria uma condenação com isso. Mas eu não fui direto à polícia, porque antes de destruir Júlia publicamente, eu queria destruí-la pessoalmente.
Queria que ela soubesse que foi pega, que não era tão esperta quanto pensava, que subestimou a irmã errada. Mandei uma mensagem para ela. A primeira desde que a expulsei de casa. Júlia, precisamos conversar. Hoje, 19 horas, naquele restaurante que você gostava perto da sua casa. Venha sozinha. É sobre o dinheiro do seguro. A resposta veio em segundos. Ok. Claro que ela viria. Ela achava que eu ia fazer acordo, que ia dividir o dinheiro com ela para evitar escândalo. Porque para Júlia, tudo tinha um preço. Até lealdade, até amor, até vida. Cheguei ao restaurante 15 minutos mais cedo. Escolhi uma mesa no canto, de costas para a parede, de onde podia ver a entrada. Quando Júlia chegou, quase não a reconheci. Ela estava magra, muito magra, olheiras profundas, cabelo preso de qualquer jeito, roupas largas. Parecia que tinha envelhecido 10 anos em 2 semanas. Sentou-se na minha frente sem dizer nada. Não se cumprimentamos. Não havia mais esse tipo de civilidade entre nós. Obrigada por vir, comecei, minha voz neutra. Você disse que era sobre o dinheiro. É. Coloquei uma pasta sobre a mesa. Mas antes quero que você saiba algo. Ela olhou para a pasta, depois para mim. Seus olhos estavam vazios, perdidos. Eu sei de tudo, Júlia. Você já sabe, eu e Rodrigo. Você me expulsou por isso. Não. Abri a pasta e virei para que ela pudesse ver. Eu sei de tudo. Comecei a passar os documentos, um a um, como cartas de um baralho macabro. Sei que você fraudou o seguro de vida. Sei que roubou a senha dele para se colocar como beneficiária sem ele saber. Sei que você pesquisou como causar acidentes semanas antes da morte dele. Sei do e-mail ameaçador que você escreveu. Sei que vocês brigaram no motel na noite que ele morreu. E sei, minha voz ficou mais baixa, mais perigosa, que você o matou. Júlia estava congelada. Toda a cor tinha drenado do seu rosto. Suas mãos tremiam sobre a mesa. Não. Foi um acidente. Não foi. Mostrei a ela os documentos da seguradora. Você planejou roubar esse dinheiro meses antes. Aumentou o seguro sem Rodrigo saber. E quando ele decidiu te deixar, você executou seu plano. Marina, não foi assim. Eu juro, ele perdeu o controle do carro, porque você o desestabilizou. Mostrei a ela a análise da cena que eu tinha feito imprimir. A curva não era fechada o suficiente. A pista estava molhada, mas não escorregadia. Rodrigo conhecia essa estrada. Ele não teria perdido o controle a menos que algo dentro do carro o distraísse ou assustasse. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Júlia. Foi um acidente. Foi... O que você fez, Júlia? Minha voz era aço agora. Gritou com ele? Puxou o volante? Cobriu os olhos dele? Qual foi? Como você matou meu marido? Eu não quis! Ela explodiu, chorando. As pessoas ao redor olharam, mas eu não me importei. Eu não quis, Marina. Eu só segurei o volante. Por um segundo, ele estava dizendo que ia embora, que ia te contar tudo, que ia me deixar com nada. E eu entrei em pânico. Segurei o volante por um segundo. Só um segundo. Só para assustá-lo, fazer ele me ouvir. Silêncio. Confissão. Ela tinha acabado de confessar. E ele perdeu o controle. Completei por ela, minha voz sem emoção. Foi tão rápido. Ela soluçou. O carro derrapou, bateu, capotou. Eu fui jogada para fora porque não estava com cinto. Mas ele ficou preso. E quando cheguei perto, ele já estava morto. Eu não queria. Você tem que acreditar em mim. Eu nunca quis matá-lo. Eu amava ele. Você não amava. Minha voz era gelo absoluto. Você não sabe o que é amor. Amor não é obsessão. Não é possessão. Não é assassinato. Foi um acidente. Foi. Que você causou. Que você planejou. Que você executou por dinheiro. Não foi por dinheiro. Foi porque eu não podia perdê-lo. Porque sem ele eu não sou nada. Olhei para minha irmã. Para a mulher que eu criei. Para a assassina que ela se tornou. E não senti nada. Nem raiva, nem tristeza, nem compaixão. Apenas vazio. Você está certa em uma coisa, eu disse, fechando a pasta. Sem ele, você não é nada. E agora, sem esse dinheiro, sem sua liberdade, você vai ter muito tempo para entender o que significa realmente ser nada. O que você vai fazer? O que eu deveria ter feito desde o início? Levantei-me. Vou levar todas essas evidências à polícia. Vou processá-la por fraude e homicídio.
Vou garantir que você pague por tudo que fez. E quando você estiver na cadeia, cumprindo sua pena, quero que você lembre de uma coisa. Inclinei-me sobre a mesa, meus olhos nos dela. Eu te amei. Eu te dei tudo. E você jogou tudo fora. Por quê? Por um homem que não te queria? Por dinheiro sujo de sangue? Você trocou uma irmã que te adorava por nada. Absolutamente nada. Marina, por favor. Ela tentou segurar minha mão. Recuei. Não me toca. Nunca mais me toca. Eu sinto muito. Eu sinto tanto... Não sente. Minha voz rachou, mas me mantive firme. Você só sente porque foi pega. Se eu nunca tivesse descoberto, você estaria feliz, gastando o dinheiro do seguro, vivendo sua vida, enquanto eu morria de culpa achando que tinha falhado como esposa. Não é verdade. É sim. E era. Eu via isso nos olhos dela. A culpa não era por ter me traído ou matado Rodrigo. Era por ter sido descoberta. Você é exatamente o que Rodrigo escreveu na carta. Instável. Perigosa. E eu fui idiota de não ver os sinais. Sinais? Você sempre foi assim, desde criança. Quando queria algo, não importava quem se machucasse. Lembra quando quebrou o brinquedo favorito da nossa vizinha porque ela não quis emprestar? Ou quando mentiu para a professora dizendo que eu não te dava comida para conseguir atenção? Ou quando, aos 16, tentou seduzir o namorado da sua melhor amiga só porque podia? Os olhos de Júlia se arregalaram. Ela tinha esquecido. Ou fingido esquecer. Mas eu nunca esqueci. Eu apenas escolhi acreditar que ela tinha mudado. Que tinha amadurecido. Mas pessoas assim não mudam. Elas apenas aprendem a esconder melhor quem realmente são. Eu vou embora agora, eu disse. E vou direto para a delegacia. Se você tiver algum bom senso, vai contratar um advogado. Você vai precisar. Marina, não faz isso. Somos irmãs. Não. Minha voz era final. Não somos. Não mais. Você matou mais do que Rodrigo naquela noite, Júlia. Você matou qualquer vínculo que ainda existia entre nós. Saí do restaurante sem olhar para trás. Júlia ficou ali, chorando, destruída. E uma parte minúscula de mim, a parte que ainda lembrava da menininha de 3 anos que me chamava de fada, sentiu uma pontada de dor. Mas eu esmaguei essa parte. Porque essa Marina, a Marina que perdoava, a Marina que sacrificava, a Marina que sempre colocava os outros primeiro, essa Marina tinha morrido. E quem ficou no lugar era alguém que finalmente entendia que cuidar de si mesma não era egoísmo, era sobrevivência. A delegacia estava quase vazia quando cheguei. Era fim de tarde de uma sexta-feira e a maioria dos funcionários já tinha ido embora. Mas o delegado responsável pelo caso do acidente de Rodrigo ainda estava lá, finalizando relatórios. Delegado Fernandes. Um homem de seus 50 anos, cabelos grisalhos, olhos cansados de quem já viu demais. Senhora Marina Silva? Ele me reconheceu quando me aproximei da recepção. Posso ajudá-la em algo? Pode, delegado. Eu preciso reportar um homicídio. Ele piscou, surpreso. Homicídio? Do seu marido? Mas o caso foi arquivado como acidente. Eu sei. E estava errado. Coloquei a pasta sobre o balcão. Tenho evidências que provam que minha irmã, Júlia Maria Silva, causou intencionalmente o acidente que matou meu marido. E também tenho prova de fraude no seguro de vida dele. O delegado olhou para a pasta, depois para mim. Sua expressão mudou. Ficou séria, profissional. Venha comigo. Passamos as próximas 3 horas em uma sala de interrogatório. Não eu como suspeita, mas como testemunha. Mostrei cada evidência. Expliquei cada documento. Contei toda a história, desde a traição até a confissão de Júlia no restaurante. O delegado ouvia em silêncio, fazendo anotações. Quando terminei, ele suspirou pesadamente. Senhora Marina, isso é extenso e grave. Se tudo que a senhora está dizendo for confirmado, estamos falando de homicídio doloso com premeditação e fraude. Sua irmã pode pegar de 15 a 30 anos. Eu sei. E a senhora está preparada para testemunhar contra ela? Para ver sua própria irmã sendo presa? Olhei diretamente nos olhos dele. Delegado, essa mulher não é mais minha irmã. Minha irmã morreu no mesmo dia que meu marido. O que sobrou é uma assassina. E assassinas devem pagar por seus crimes. Ele assentiu. Vou abrir um inquérito imediatamente. Vamos precisar perícia nova no veículo, análise das conversas, tudo. E vamos precisar prender Júlia Silva antes que ela fuja. Ela não vai fugir, eu disse. Ela não tem para onde ir. Não tem dinheiro. Não tem amigos. Ela queimou todas as pontes. Mesmo assim, vou emitir um mandado de prisão preventiva ainda hoje.
Ela será detida até o julgamento. 3 horas depois, eu estava em casa quando meu telefone tocou. Era o delegado. Senhora Marina, Júlia Silva está sob custódia. Foi presa sem incidentes em seu apartamento. Amanhã pela manhã será sua primeira audiência para determinar se a prisão preventiva se mantém. Ela confessou? Não oficialmente. Está pedindo para falar com um advogado. Mas com as evidências que a senhora forneceu, não precisamos de confissão. Os peritos já estão reexaminando o veículo e encontramos algo interessante. O quê? Fibras de tecido no volante, 2 diferentes. Uma do casaco que seu marido usava, outra de uma blusa feminina. A análise preliminar sugere que houve uma luta pelo controle do volante, exatamente como sua irmã confessou para a senhora. Fechei os olhos. Era real. Estava realmente acontecendo. Júlia ia pagar. Obrigada, delegado. De nada, senhora Marina. E... sinto muito. Sei que isso não deve ser fácil. Não era, mas era necessário. A notícia se espalhou rapidamente. Cidade pequena, fofoca grande. Em 2 dias, todo Campinas sabia. A professora que matou o cunhado por amor e dinheiro. A irmã que traiu e assassinou. A vilã perfeita para o apetite insaciável por drama das pessoas. Recebi ligações de conhecidos que eu nem sabia que tinha. Pessoas oferecendo apoio. Pessoas querendo detalhes. Pessoas apenas sendo curiosas e mórbidas. Bloqueei quase todos, exceto Carla, a esposa do colega de Rodrigo, que tinha tentado me avisar no velório. Marina, eu sabia, ela disse ao telefone, sua voz carregada de culpa. Eu vi eles juntos uma vez no shopping, abraçados. Quis te contar, mas meu marido me convenceu a não me meter. Disse que não era da nossa conta. E eu fui covarde. Sinto muito. Não foi culpa sua, eu disse. E realmente acreditava nisso. Eu não teria acreditado se você tivesse contado. Eu precisava descobrir sozinha. Você é forte. Mais forte do que eu seria. Não sou forte. Só estou cansada de ser fraca. O julgamento foi marcado para 3 meses depois. Durante esse tempo, Júlia ficou presa. Sem fiança. Risco de fuga, disseram. E a cada semana, os advogados dela tentavam alguma coisa nova. Alegar insanidade temporária. Alegar legítima defesa emocional. Alegar que foi realmente um acidente e a confissão para mim foi sob coação. Nada funcionou. As evidências eram sólidas demais. A perícia confirmou a luta pelo volante. As mensagens confirmaram a premeditação. A fraude do seguro confirmou o motivo. Júlia estava acabada. No dia do julgamento, o tribunal estava lotado. Jornalistas, curiosos, conhecidos de ambas. Eu sentei no banco das vítimas, sozinha. Do outro lado, Júlia estava com seus advogados, vestida com um terno azul escuro, tentando parecer respeitável. Quando nossos olhos se encontraram, ela começou a chorar. Não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de autopiedade. Como você pode fazer isso comigo? Seus olhos perguntavam. Depois de tudo que passamos juntas? Desviei o olhar. Porque a resposta era simples. Porque você fez primeiro. O julgamento durou 2 dias. O promotor apresentou as evidências meticulosamente. Os advogados de Júlia tentaram desacreditar tudo, mas era inútil. As provas eram claras, irrefutáveis. No 2º dia, Júlia foi chamada a depor, e foi ali que tudo desmoronou para ela de vez. Senhorita Silva, o promotor começou. A senhora amava Rodrigo Silva? Sim, ela sussurrou. E mesmo assim, quando ele decidiu deixá-la, a senhora deliberadamente causou um acidente que resultou na morte dele? Foi um impulso. Eu não estava pensando. Um impulso que a senhora pesquisou online semanas antes? Como causar um acidente sem deixar vestígios? Essa foi uma das suas buscas, correto? Júlia empalideceu. Eu estava com medo, pensando em possibilidades. Possibilidades? O promotor levantou a voz. A senhora também fraudulentamente aumentou o seguro de vida dele e se colocou como beneficiária sem o conhecimento dele. Isso soa como alguém planejando um assassinato, não alguém agindo por impulso. Não foi assim. Como foi então? Porque pela evidência parece que a senhora planejou matar Rodrigo Silva, executou o plano quando ele decidiu deixá-la e ainda tentaria lucrar R$200 mil com a morte dele. Júlia quebrou. Chorou. Gritou. Eu não queria matá-lo. Eu amava ele. Vocês não entendem. Eu não podia perdê-lo. Então a senhora confessa que causou o acidente intencionalmente? Silêncio. Os advogados dela tentaram intervir, mas era tarde demais.
Júlia tinha se incriminado na frente de todos. Eu segurei o volante, só por um segundo, só para assustá-lo. Eu não sabia que ele ia perder o controle. Foi um acidente. Um acidente que a senhora causou deliberadamente. Não foi deliberado. Foi... Mas não havia mais desculpas. Júlia tinha confessado. Na frente do juiz, do júri, de todo mundo. O veredicto veio no dia seguinte. Culpada. Homicídio doloso qualificado por motivo torpe. Fraude. 22 anos de prisão. Quando o juiz bateu o martelo, Júlia gritou: Marina, Marina, por favor, você é minha irmã. Não deixa eles me levarem, por favor. Mas eu me levantei e saí do tribunal sem olhar para trás. Porque ela estava errada. Eu não era mais sua irmã. E ela não era mais nada minha. Lá fora, os jornalistas me cercaram com perguntas. Como a senhora se sente? Vai perdoá-la algum dia? Consegue superar essa traição? Parei. Olhei para as câmeras. E disse o que realmente sentia. Minha irmã me traiu da pior forma possível. Matou meu marido. Destruiu minha família. Mas ela não vai mais me definir. Eu não sou mais a vítima dela. Eu sou a sobrevivente. E vou seguir em frente. Construir uma nova vida. Ser uma nova Marina. Uma que não sacrifica tudo pelos outros. Uma que se coloca em primeiro lugar. Uma que nunca mais será enganada. E então fui embora, deixando Júlia, o julgamento, e toda aquela dor para trás. 6 meses depois do julgamento, vendi a casa em Campinas. Não conseguia mais viver ali. Cada canto tinha memórias. Rodrigo na cozinha preparando café. Júlia na sala assistindo TV. Eu mesma, a velha Marina, limpando, organizando, cuidando, sempre cuidando de todo mundo menos de mim. Não queria mais essas memórias. Mudei para Florianópolis. Sempre quis morar perto do mar, mas nunca tive coragem. Muito longe, Rodrigo dizia. E o meu trabalho? Júlia reclamava. Como vou te visitar? Mas eles não estavam mais lá para opinar. E pela primeira vez na vida, eu fiz o que eu queria. Aluguei um apartamento pequeno de frente para a praia. Todas as manhãs acordo com o som das ondas. Caminho descalça na areia. Respiro o ar salgado. E sinto que finalmente, estou vivendo. O dinheiro do seguro de vida voltou para mim, como herdeira legítima. 200 mil reais que Júlia tentou roubar. Usei uma parte para pagar as despesas do julgamento e da mudança. O resto investi. Não quero trabalhar para os outros o resto da vida. Quero viver para mim. Comecei terapia. 2 vezes por semana, sento em um consultório aconchegante e converso com uma psicóloga que não me julga. Falamos sobre traição, sobre confiança, sobre como reconstruir uma identidade que foi despedaçada, sobre como perdoar não significa esquecer, e sobre como às vezes não perdoar também é válido. Você não precisa perdoar sua irmã, ela me disse em uma sessão recente. Algumas traições são profundas demais. Algumas feridas não cicatrizam. E tudo bem. Você pode seguir em frente sem perdoar. Isso me libertou de um peso que eu nem sabia que carregava. A obrigação social de ser a pessoa maior, de perdoar porque somos família, de deixar para lá porque a vida é curta. Não. Algumas coisas não merecem perdão. E algumas pessoas não merecem segundas chances. Júlia me escreveu da prisão. 3 cartas. Não abri nenhuma. Devolvi todas com retorno ao remetente. Não tenho nada a dizer para ela. Não quero suas desculpas. Não quero sua culpa. Não quero nada dela. Bloqueei todos que tentaram me convencer a visitá-la. Ela é sua irmã, diziam. Ela está arrependida. Família é família. Família não é sangue. Família é respeito, lealdade, amor verdadeiro. Júlia nunca foi minha família. Foi minha sanguessuga. Aos poucos, fiz novos amigos aqui em Floripa. Pessoas que não me conhecem como a coitada que foi traída. Apenas como Marina, a mulher que gosta de acordar cedo, que adora tapioca na praia, que está aprendendo a pintar aquarela, que ri alto e não pede desculpas por ocupar espaço. Conheci um homem, Antônio, dono de uma livraria no centro, divorciado, 2 filhos adultos, 60 anos, gentil, paciente, sem pressa. Não estamos namorando, apenas existindo no mesmo espaço, apreciando a companhia um do outro. Você não precisa contar sua história se não quiser. Ele me disse uma noite, enquanto tomávamos vinho no terraço dele. Seu passado não me define você. O que me interessa é quem você é agora. Chorei.
porque ninguém nunca tinha me dado essa permissão de ser apenas presente, sem carregar o peso do que fui, do que sofri, do que sobrevivi. Ainda tenho pesadelos às vezes. Sonho com Rodrigo, com Júlia, com aquela noite no hospital quando tudo começou a desmoronar. Acordo suando, chorando, sentindo aquela dor aguda no peito. Mas então levanto, abro a janela, ouço o mar e lembro: eu sobrevivi. Eu não apenas sobrevivi, eu me reconstruí. Peguei os pedaços da Marina que eles destruíram e criei algo novo. Algo mais forte. Algo meu. Olho para o espelho agora e vejo uma mulher diferente. Cabelos cortados curtos, com algumas mechas loiras que decidi fazer por impulso. Roupas coloridas que nunca usei antes porque não eram apropriadas. Pele bronzeada do sol. Rugas ao redor dos olhos de tanto sorrir. Tenho 48 anos e finalmente estou vivendo minha adolescência tardia. Fazendo escolhas bobas. Comendo sorvete no café da manhã. Dançando sozinha na sala. Gritando com o mar quando estou com raiva. Sendo humana. Sendo imperfeita. Sendo livre. As pessoas me perguntam se não sinto falta de ter uma família, de ter irmãos, marido, filhos. E eu respondo: não. Porque eu sou minha própria família agora. Eu me cuido. Eu me valorizo. Eu me amo. E isso é mais do que eu jamais recebi de qualquer pessoa que chamei de família antes. Júlia cumpre sua pena. 22 anos. Ela tem 33 agora. Vai sair com 55. Uma vida inteira desperdiçada. Por ganância, por obsessão, por não entender que amor verdadeiro não destrói, constrói. Às vezes me pergunto se ela pensa em mim, se arrepende, se entende finalmente a magnitude do que fez. Mas, na maioria das vezes, não penso nela, porque ela não merece mais espaço na minha cabeça. Já ocupou demais da minha vida. Rodrigo. Rodrigo é mais complicado, porque apesar de tudo, eu o amei. Realmente amei. E parte de mim sempre vai lamentar que não tivemos a chance de conversar, de entender o que deu errado, de talvez tentar consertar. Mas outra parte de mim sabe, alguns casamentos não têm conserto. Alguns homens não sabem o que têm até perderem. E alguns amores simplesmente não eram para ser. E está tudo bem. Hoje é domingo. Domingo de sol, mar calmo, brisa suave. Acordei cedo, fiz café, sentei no pequeno terraço do meu apartamento. Olho para o horizonte infinito do oceano e sinto algo que não sentia há anos. Paz. Não é uma paz completa. Ainda há cicatrizes. Ainda há dor. Ainda há noites difíceis e dias complicados. Mas é minha paz. Conquistada. Merecida. Construída sobre os escombros do que fui e a força do que me tornei. Pego meu celular e abro as anotações. Há um texto que comecei a escrever semanas atrás. Uma espécie de carta para a velha Marina. A Marina de 47 anos que acordou naquela noite com o telefone tocando e a vida desmoronando. Termino de escrever. Querida Marina, eu sei que está com medo. Sei que está perdida. Sei que não entende como sobreviver ao que está por vir. Mas você vai. Vai sobreviver. Vai lutar. Vai descobrir verdades dolorosas e tomar decisões impossíveis. Vai chorar mais do que achava possível. Vai gritar, vai quebrar, vai querer desistir 1000 vezes. Mas não vai. Porque no fundo, você sempre foi mais forte do que pensava. Só nunca teve motivo para descobrir. Essa dor que você está sentindo agora vai transformar você. Não da forma que você imagina. Não vai te endurecer completamente ou te fazer uma pessoa amarga. Vai te fazer completa. Vai te ensinar que amor próprio não é egoísmo. Que estabelecer limites não é crueldade. Que escolher a si mesma não é abandono dos outros. Você vai aprender que nem todo mundo merece sua bondade. Que nem toda traição pode ser perdoada. E que está tudo bem em colocar você em primeiro lugar. Daqui a 1 ano, você estará sentada em um apartamento de frente para o mar, tomando café, sentindo o sol na pele e pensando: eu consegui. Contra todas as probabilidades, eu consegui. E eu, a Marina do futuro, quero que você saiba, valeu a pena. Cada lágrima, cada dor, cada momento em que você achou que não ia aguentar, porque eles te trouxeram aqui. Para esta vida nova, esta versão melhor de você. Você não vai reconhecer quem se tornou. E isso é maravilhoso. Seja forte. Não pela Júlia. Não pelo Rodrigo. Não por ninguém além de você mesma. Porque você, Marina Silva, merece tudo de bom que a vida pode oferecer. E finalmente, você vai entender isso. Com amor e respeito,
a Marina que você vai se tornar. Salvo o texto. Um dia, talvez, publique em algum lugar, para outras mulheres que estão passando pelo que passei, para mostrar que é possível sobreviver, é possível recomeçar, é possível ser feliz novamente, mesmo quando tudo parece perdido. Fecho o telefone e respiro fundo. O ar salgado enche meus pulmões. O sol aquece minha pele. E pela primeira vez em muito tempo, sorrio. Um sorriso genuíno, completo, livre. Porque eu entendi. Entendi que a Marina que morreu naquela noite precisava morrer. Ela era fraca, submissa, sacrificial demais. Ela se perdia em cuidar dos outros e esquecia de cuidar de si. Mas dessa morte nasceu algo novo. Uma fênix de cinzas. Uma mulher que aprendeu que amar os outros é importante, mas amar a si mesma é essencial. Uma mulher que não aceita menos do que merece. Uma mulher que não tem medo de recomeçar. Uma mulher que finalmente está vivendo para si mesma. E essa mulher sou eu, a nova Marina. A Marina sobrevivente. A Marina livre. E nenhuma traição, nenhuma mentira, nenhuma dor pode tirar isso de mim agora. Levanto do terraço, pego minhas chaves e saio para a praia. Vou caminhar. Vou sentir a areia nos pés. Vou mergulhar no mar. Vou viver. Porque é isso que sobreviventes fazem. Não apenas existem. Vivem. Intensamente. Completamente. Sem pedir desculpas. E enquanto caminho pela orla, com o vento nos cabelos e o sol no rosto, sussurro para mim mesma, como um mantra, como uma promessa. Eu mereço ser feliz. Eu mereço recomeçar. Eu mereço paz. E pela primeira vez em 48 anos, eu realmente acredito nisso.